Oi, aqui é a Thaís Godinho do Vida Organizada. Neste vídeo eu vou te explicar detalhadamente o que você vai ganhar se você se inscrever nessa nova turma do curso do Método Vida Organizada. Se todo ano ser uma pessoa mais organizada estava entre as suas resoluções de ano novo, você está no lugar certo, porque é isso que a gente vai aprender a fazer aqui. Finalmente você vai tirar essa resolução do papel. Você pode estar se perguntando se isso é bom demais para ser verdade. Será que eu vou finalmente conseguir me organizar? E eu vou te mostrar que é possível sim que você tenha uma rotina mais tranquila, uma vida com mais qualidade, sem se sobrecarregar, sem ficar perdendo tempo organizando as coisas, mas sim trazendo a organização com essa finalidade de ter mais tranquilidade e mais qualidade de vida. Esse curso serve para você que é dona ou dono de casa, se você estiver desempregado, se você for professor ou professora ou cientista da NASA, sócio majoritário de uma empresa, arquiteto, advogado, engenheiro, estudante, estagiário, assistente administrativo, cartunista, massagista, consultora de moda, eletricista, cozinheiro, comerciante, atendente de telemarketing, artesão, pedreiro, motorista de aplicativo, publicitário, jornalista, enfim, todas as profissões. A gente vai aprender a incorporar práticas simples e que não tomam muito tempo no seu dia a dia. Será que é possível a gente aprender a se organizar com essas práticas simples e que acabam não demandando tanto esforço assim no dia a dia? Se eu ouvisse essa promessa algum tempo atrás, eu também estranharia, então eu te entendo. Se eu ouvisse alguém falando isso, eu poderia pensar, essa pessoa não sabe como é minha vida, ela não tem meu trabalho, ela não tem o meu chefe, talvez ela não tenha filhos. Eu sou uma pessoa que tem filho, eu estudo, eu tenho uma empresa, eu tenho um montão de atividades e mesmo assim eu consigo ter uma rotina muito tranquila. E eu atribuo tudo isso sim à minha organização pessoal. Eu não sou fanática por organização e ainda fazendo tudo o que eu faço eu consigo dormir de 8 a 9 horas toda noite. Além disso, eu tenho uma rotina saudável de alimentação, de atividade física, consigo passar mais tempo com meu filho, meu dia a dia de trabalho é muito criativo e gostoso e eu consigo ter tempo para todas as coisas que me importam. Se eu não tivesse visto esse resultado, eu também não acreditaria. Por isso, se você estiver reticente, eu te entendo. O mais legal é que ao longo dos últimos anos eu tive contato com várias pessoas de diversas profissões, com diversas configurações de vida, muitas parecidas com a minha, que fizeram uma transição de carreira, outras que estavam trilhando aí o acesso a um concurso público, já eram concursadas, estavam mirando um concurso maior, melhor, outras que trabalhavam na iniciativa privada e buscavam simplesmente ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, lidando com tantas pessoas assim nos meus cursos, em sala de aula realmente, e também convivendo com as pessoas, sabe? Porque não é só essa relação profissional, mas é de almoçar, trocar uma ideia, conversar, é com amiga, é com pessoa da família, é com um conhecido. Então, de tanto trocar ideias, eu fui aos pouquinhos conhecendo cada vez mais as pessoas, fui aprendendo mais também quais eram as reais necessidades das diferentes profissões, e eu tive o imenso privilégio de receber alguns depoimentos de alunos meus, alunas também, ex-alunos e alunos atuais que me acompanham já há bastante tempo, outros que são mais recentes, e eu queria compartilhar alguns desses depoimentos com vocês porque eu acredito que seja bastante enriquecedor. O primeiro depoimento que eu vou te mostrar é o da Ana Cláudia. Ela mora em Brasília e é uma querida, ela é mãe, os filhos dela são maravilhosos, e eu conheci a Ana Cláudia quando ela fez um curso presencial comigo. Ela já acompanhava o blog há algum tempo e ela entrou no programa de mentoria também. Enfim, vou deixar que ela fale por si mesma. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou de Brasília. Eu fui ao médico uma vez, um neurologista. Fui falar pra ele que eu precisava fazer uns exames neurológicos, porque eu tava esquecendo muito. Tudo eu tava esquecendo. Eu nunca fui uma pessoa de esquecer nada e tal. Falei assim, não, preciso ver se tô com algum problema neurológico. Aí ele começou a fazer um monte de perguntas, se tinha casos na família e tal. Falei que não. Falou assim, não, então tá. Vai descansar porque isso aí é estresse. Falei, como assim? O senhor não vai pedir nada? Ele, não vou não, você não tem nada. Isso é estresse. Ai, saí indignada de lá, né? Falei, como assim? Eu tô esquecendo tudo. E papapá, xingando, né? Falando um monte de coisa. Aí, uma vez no Facebook, tava vendo uma publicação de uma colega, republicou uma citação da Thaís, do Vida Organizada. Fui conhecer o blog e tudo mais, e fiquei encantada com aquilo, né? Falei assim, nossa, gente, que maravilha que é essa. Então, assim, a Vida Organizada entrou no momento que eu tava
precisando muito e me ajudou muito nessa questão mesmo de organização, né? Anotações das coisas que eu preciso fazer, das coisas, organização de casa, organização de rotina de estudos. Terminei meu doutorado e assim, a vida organizada foi bem importante. Então hoje eu sou uma pessoa mais organizada. Coisas também são organizadas, etiquetadas. Minha casa, ela tem uma rotina de limpeza, de alimentação também. Eu sigo uma rotina que antes eu não tinha, tudo graças à vida organizada, né? Outro depoimento que eu quero trazer aqui é o da Milena. A Milena é uma querida, ela mora aqui em São Paulo também, mas ela é de Fortaleza, na verdade, e ela mora aqui nessa correria da cidade de São Paulo, e ela também é mãe de 2 meninos lindos. Ela é médica, é casada com um médico também, sempre viveu na correria, porque ela tem muitas ocupações, né? Então, assim, ela é médica, ela é pesquisadora, é doutora, orienta, né, estudantes, pesquisadores, então ela tem toda uma rotina, assim, fora que ela é referência na área dela, então ela sempre teve muita coisa pra fazer. E aí eu vou deixar que ela fale um pouquinho, dê o depoimento dela de como a vida organizada acabou ajudando um pouquinho a vida dela. Oi pessoal, aqui é Milena Teles, eu sou médica, professora, pesquisadora aqui em São Paulo, moro aqui desde 2001, originalmente eu sou de Fortaleza, e eu conheci o Vida Organizada em 2013, confesso que foi naquela situação onde eu acho que a maioria acaba fazendo essa pesquisa, tipo, meu Deus, tenho muita coisa pra fazer, não tô dando conta, não tenho mais tempo pra nada, eu preciso me organizar. Então foi exatamente nessa situação que eu conheci o Vida Organizada. E isso era julho de 2013, eu tava de férias em Fortaleza e me vi com aquelas cenas, aquelas paisagens paradisíacas, pensando no que eu tinha deixado de fazer, ainda tinha que fazer quando eu chegasse em São Paulo. Não dá mais pra ficar assim, você tá de férias pensando no trabalho. Não é pouco trabalho, né? Eu tenho 2 pequenos, agora um de 8, um de 10, mas na época, vocês imaginem, tirei 7 anos de cada um, 2 pequenininhos, um cachorro, um marido médico, alguns alunos de pós-graduação e por aí vai. E eu falei, quer saber? Eu acho que sou eu que não tô dando conta, eu preciso me organizar. E foi assim que eu coloquei no Google como me organizar a vida, e encontrei o Vida Organizada. E pra minha felicidade, na época, pra mim eu tinha resolvido todos os meus problemas naquele momento. Eu posso dizer pra vocês que não foi naquele momento, mas foi muito pouco tempo depois, quando eu comecei a absorver o que o VO, né, carinhosamente que a gente chama, o que o VO traz pra você. Então, muita informação de qualidade, informação que a Thaís tem muito carinho ela tem curadoria e cuidado de olhar livros e de ter feito vários cursos e de certificações e de falar com propriedade, com muita transparência, muita didática, de assuntos que vão desde como você sair do caos, passo 1, 2 e 3, até como eu quero estar daqui a 10 anos. O que eu tô fazendo agora, no meu dia a dia, na minha rotina do dia a dia da semana, tem a ver com o que eu quero mais pra frente? Então, pra vocês terem uma ideia, então hoje eu considero o VO que naquele momento eu falei, pô, resolvi minha vida, vou aprender como me organizar e sair do buraco. Sim, isso aconteceu, mas eu acho que mais importante que o impacto que o VO teve na minha vida é que hoje ele é uma filosofia de vida. E em menos de meia hora de conversa comigo, eu falei assim, puxa, Mi, que bacana, né, que você tem essa vida, mas São Paulo é tão corrido, tá corrido. Eu falo, não tá. Bem legal, né? E assim como esses depoimentos, eu tenho uma série de outros de alunos e alunas muito queridos que me deram esse mês presente, que foi enviar esses depoimentos. Eu vou deixar na minha página se você quiser saber mais, porque a gente tem pessoas de diversas idades, pessoas com diversas ocupações, situações de vida, então eu vou deixar para você ver esses outros depoimentos se você tiver interesse, tá bom? Estão todos disponíveis para você assistir. Você também já deve ter se perguntado por que algumas pessoas parecem que têm muito mais tempo do que a gente para fazer tudo o que precisam fazer no dia a dia. Talvez você veja essas pessoas e a quantidade de coisas que elas fazem, o senso de autorrealização que elas têm conquistando objetivos e fazendo coisas na vida, e talvez você se pergunte como pode? Como que essa pessoa consegue fazer tantas coisas em tão pouco tempo? Dá a impressão que o dia delas tem mais de 24 horas, não é? O que acontece é que essas pessoas aprenderam a incorporar algumas técnicas de organização para otimizar o tempo realmente no dia a dia. Na verdade, essas técnicas fizeram com que essas pessoas aprendessem a gastar menos tempo com coisas que não fossem tão importantes e ter clareza sobre o que realmente é importante e aí sim abrir espaço na vida para essas coisas. Ter tempo para o que realmente importa é o que faz uma vida ser organizada. É você ter tempo para você, para o seu autocuidado, para dormir bem, se alimentar, ter uma rotina de atividades físicas, passar mais tempo com a sua família, com seus filhos,
com seus amigos, estudar, praticar algum hobby que você goste e também ter um trabalho mais tranquilo, sem tanto estresse. E não tem como a gente ter mais tempo. Todas as pessoas têm 24 horas por dia e 168 horas por semana. O segredo está em ter as prioridades claras e ter um sistema, um meio para gerenciar essas prioridades. Só que isso não pode ser uma coisa que te dê mais trabalho, porque eu acho que você já tem trabalho suficiente, não é? Então, pelo contrário, tem que te dar mais tempo livre, tem que te dar mais tempo para descansar, mais tempo de qualidade para você finalizar as coisas que você precisa finalizar, mais tempo de qualidade para você dedicar a hobbies ou cursos ou estudos que você tenha, que vão fazer alguma diferença na sua vida, ou para simplesmente ficar sem fazer nada. Sim, isso também é importante. E olha só, não dá pra gente esperar chegar uma época da vida em que a gente vai ter mais tempo para fazer todas essas coisas. E eu sei que você pode estar pensando nisso, passando por alguma fase nesse sentido de vai chegar um momento que a minha vida vai estar mais tranquila, eu vou conseguir me dedicar a essas coisas todas. E sim, pode ser que você esteja passando por alguma questão temporária, uma mudança de casa, uma reforma, ou acabou de nascer um bebê e daí tem esse período ainda de adaptação, de crescimento da criança. Você mudou de emprego, pode ser que você esteja fazendo faculdade ou concluindo uma pós-graduação. E sim, essas são situações temporárias que acrescentam volume de atividades que vão acabar em algum momento. Só que você não precisa esperar essa fase acabar para você começar. Você pode começar desde já com aquilo que você já tem. Aliás, é isso que uma vida organizada proporciona. É você saber lidar com a sua vida como ela é hoje e não em uma suposta situação ideal que a gente nem sabe se vai existir. É que facilita muito você ter uma pessoa que tem experiência, que tenha estudado, fez muitos cursos, formações, tem experiência em sala de aula com outras pessoas. Faz muita diferença você ter uma pessoa assim com essa experiência te guiando, né? Porque a gente encurta o caminho, a gente não tem que ficar redescobrindo as coisas, já foram descobertas. Foi por isso que nos últimos anos eu venho desenvolvendo o que eu chamo de método Vida Organizada. É um método de 5 passos que foi apresentado pela primeira vez no meu livro Casa Organizada, de 2016. E eu venho aperfeiçoando esse método desde então. Quando que eu comecei a me interessar por organização? Vocês podem estar pensando, Thaís, mas você já é naturalmente organizada. Não sou, gente. A minha mãe até hoje acha super curioso que eu trabalhe com organização porque eu era uma criança muito espevitada, muito bagunceira. Na adolescência, o meu guarda-roupa era caótico. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu entendi que se eu me organizasse melhor, eu conseguiria fazer as coisas com mais tranquilidade, mesmo na escola. Eu consegui organizar os meus estudos para passar na faculdade que eu queria, que foi uma grande conquista na época. Mas a verdadeira prova de fogo veio mesmo quando eu estava no meu último ano da faculdade, então conciliando o TCC com um trabalho que eu fui promovida a coordenadora de equipe de uma agência de publicidade e eu brinco que eu ganhei um time de 12 pessoas para cuidar, né? Porque uma coisa é você ser responsável pela sua própria organização, outra coisa é você cuidar da organização dos outros. Então naquele momento eu senti a necessidade de pesquisar mais sobre produtividade para poder aproveitar melhor o tempo da equipe e o meu também, porque eu não aguentava mais ficar estressada, ficar trabalhando até tarde, fazer hora extra, enfim. E o que eu percebi então é que existem muitas dicas soltas, sabe? Que você pode aplicar e elas até funcionam, só que às vezes elas são conflitantes. Foi ali que eu descobri a importância de você ter um método. E eu descobri vários métodos que foram muito importantes para mim e são até hoje. Como o método GTD, por exemplo, o método Fly Lady para casa, o método Bullet Journal, entre outros. O que um método faz? Um método ele agrupa então dicas e técnicas que são coerentes entre si e que formam um caminho melhor para você trilhar. Foi aí então que eu desenvolvi o método Vida Organizada, que é baseado em 3 frentes: planejamento de vida, organização da casa e da vida doméstica e produtividade com criatividade no seu trabalho. Eu criei esse método com todo o respaldo possível de experiência que eu tive, de estudo, de pesquisas acadêmicas, de trabalho mesmo em si. É um trabalho autoral que eu venho desenvolvendo até com os meus 3 livros, o Vida Organizada, o Casa Organizada e o Trabalho Organizado. Por mais que a gente tente separar o pessoal do profissional, eu percebi que muitas vezes a gente está em casa, a gente fica preocupado com coisas do trabalho, a gente está no trabalho e fica preocupado com coisas em casa. Então assim, não tem como separar. A gente é uma pessoa só. Tem como a gente equilibrar melhor essas diferentes frentes da nossa vida. A gente tem que abrigar essas demandas desse mundo moderno que tem tantas informações, tantas demandas, tantas responsabilidades de uma maneira gentil e compassiva com a gente mesmo. Sem se sobrecarregar, sem se forçar. O grande segredo aqui, então, não tá em separar, tá em conciliar as áreas, em equilibrá-las. E eu sou um pouco como você, sabe? Eu não nasci uma pessoa organizada, pra falar a verdade. Eu não sei se as pessoas já nascem organizadas, talvez algumas sim, mas eu definitivamente não fui essa pessoa. Eu aprendi a me organizar
por necessidade, para ter uma vida mais prática e funcional realmente, para não sentir que a minha vida estava passando e não estava conseguindo aproveitá-la da maneira como eu gostaria. E assim, eu não quero que a organização engesse a minha vida, eu não quero perder a espontaneidade e a criatividade. Eu sou uma pessoa que adora todas essas coisas. Eu quero justamente organizar aquilo que pode e precisa ser organizado para deixar o resto, o espontâneo, simplesmente acontecer. Eu tinha essa dificuldade porque a gente vive num mundo que tem muitas demandas, mensagem, o WhatsApp bombando, tem muitas informações que a gente recebe diariamente também, muitas, aspirações internas e tudo mais, e eu não estava conseguindo saber lidar com esse volume. Eu encontrei então uma maneira de mudar e eu descobri que se eu não colocasse limites, o mundo não colocaria. Eu entraria nesse caos e poderia até ficar doente, como já aconteceu algumas vezes. Eu sou publicitária por formação e logo no meu primeiro emprego, eu ainda estava na faculdade, era um estágio, eu comecei a trabalhar na área de comunicação de uma empresa que trabalhava com eventos. E era um fluxo, um ritmo de trabalho muito intenso. Só que como era meu primeiro emprego corporativo formal, eu achava que aquilo era normal, mesmo porque todo mundo estava naquela mesma situação. Era normal falar que estava na correria, que estava estressante, etc. Eu comecei a ter alguns episódios bem esquisitos de saúde, de passar mal na rua, de chegar a desmaiar mesmo, perder a consciência na rua. E aí, preocupada com isso, eu comecei a fazer uma série de exames para descobrir o que eu tinha. Eu achava que fosse pressão baixa, enfim. Bom, depois de ter feito todo tipo de exame, o diagnóstico foi o seguinte: você está com uma crise de labirintite aguda, severa, você vai precisar ficar 1 mês de cama, pelo menos, em casa, descansando, e a causa principal é estresse. Isso caiu que nem uma bomba pra mim, porque eu era muito jovem, eu tinha 20 anos de idade praticamente, e eu não conseguia entender como que tão nova e tão em início de carreira eu poderia estar passando por aquele momento tão enorme de estresse. Foi muito difícil, eu peguei então 1 mês de licença, fiquei em casa, meu pai cuidou de mim na época, eu lembro que eu não conseguia levantar nem pra tomar um copo de água na cozinha, porque eu sentia muita tontura, foi bem difícil mesmo. E aí quando acabou esse 1 mês de licença e eu voltei pro trabalho, o ritmo era o mesmo. E 1 semana depois eu já tava me sentindo mal de novo. Então eu achei que não seria justo com a empresa que eu tirasse uma nova licença, porque eles também precisavam da pessoa lá, eu tava preocupada, eu sempre fui muito preocupada com as outras pessoas também. Eu acabei pedindo demissão pra ir atrás de outro trabalho que fosse um pouco mais tranquilo. E o que foi bastante curioso é que por ter passado por essa situação, eu conversei com amigos e amigas minhas, de fora do trabalho, de outras esferas, da faculdade também, e eu percebi que esse nível de estresse era a regra, não só na minha profissão, mas em várias outras profissões. O emprego que eu consegui na sequência foi também em uma agência de publicidade, dessa vez que trabalhava com fotografia de moda, e eu lembro que no primeiro dia de trabalho, à medida que a pessoa do RH foi me apresentando nos diversos departamentos, as pessoas me falavam, meus pêsames. E quando eu perguntava por que elas falavam aquilo, elas falavam, você não vai ter vida agora que você trabalha aqui. Logo na primeira semana do novo emprego, eu faltei 3 vezes na faculdade, porque eu tive que ficar fazendo alguns trabalhos externos que simplesmente me impediram de chegar até a faculdade. Teve um que acabou 8h30 da noite, até eu chegar na minha faculdade já ia acabar a aula, que acabava entre 10h15 e 10h30. Então eu falei, não, eu não saí de um pra entrar em outro pior. E o que eu percebi, na verdade, é que todos eram mais ou menos iguais. Eu acabei ficando, então, em uma agência de publicidade que tinha um trabalho um pouco mais leve, que trabalhava com instituições religiosas, e que aí me permitiam ter um pouquinho mais de tranquilidade na questão do horário. Mas mesmo assim, ainda não era o ideal. Foi naquele momento que eu percebi que talvez publicidade não fosse a área que eu quisesse trabalhar. E agora eu tô dividindo tudo isso com você porque eu quero que o mundo aprenda a ter uma vida mais tranquila também. Eu quero que as pessoas aprendam a aproveitar melhor as suas vidas para que elas façam aquilo que elas realmente gostariam de fazer. Eu acho que é muito importante que a gente se conheça e desenvolva coerência nas diferentes atividades da nossa vida e aprenda a dizer não para aquelas coisas que não importam, justamente pra gente dizer sim para aquilo que é importante, que a gente quer focar. Especialmente quando se trata de organização, eu já notei que as pessoas, elas usam algumas técnicas e algumas ferramentas básicas, mas que ficam pontas soltas. E aí a organização não fica um processo sustentável. E existem 3 tipos de pessoas que querem se organizar e muito provavelmente você vai se encaixar em uma delas, veja só. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que não é organizada, mas também não sabe que precisa se organizar. É aquela pessoa que vive no caos, não adianta você ficar falando pra ela que ela precisa se organizar, ela não vê valor nisso, ela realmente não acha que esse seja o problema. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que é desorganizada ou que sofre muito com a desorganização dos outros e
sabe que precisa se organizar, sabe que precisa buscar uma maneira melhor de lidar com essa desorganização dos outros que acaba impactando na organização dela também. Mas talvez essa pessoa não saiba como fazer isso. E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que já é razoavelmente organizada, já tem ali o seu próprio processo pessoal de organização, porém acredita que poderia melhorar, poderia refinar essas técnicas. Será que você se encaixa em uma dessas três pessoas, desses três tipos de pessoas? Só que antes de eu te explicar como que é essa nova maneira de fazer as coisas, essa maneira mais prática de se organizar, deixa eu te contar um pouquinho como que as pessoas costumam fazer. Geralmente quando as pessoas querem se organizar, elas têm algumas técnicas, como por exemplo, eu quero começar a fazer atividade física, então eu vou colocar na minha agenda que segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu vou correr durante 1 hora, depois eu tomar banho e vou pro trabalho. E não tem problema nenhum você fazer isso se essa tática realmente funciona com você. O problema é que muitas vezes a pessoa coloca lá que 6 horas ela vai sair pra correr, o relógio dela toca, ela olha pro lado e fala, sem chance, tá chovendo, não vou, e acaba não fazendo e acaba se frustrando vendo aquele lembrete ali na agenda dela depois. Outra coisa também que é uma prática que vem da gente no Brasil ser acostumado a sempre usar agenda de papel desde criança, desde a época da escola, é o fato de fazer uma lista diária de tarefas. Colocar na agenda ali tudo que você tem pra fazer no dia, por exemplo, ou usar apenas a agenda como ferramenta de organização. E não tem problema nenhum você usar só uma agenda de ferramentas de organização, já é melhor do que nada, mas existem boas práticas. O fato é que quando todos os dias você se obriga a fazer uma lista de tarefas ali pra você fazer no dia, você esvazia a sua cabeça, o que é muito bom, só que aí ao longo do dia você acaba fazendo aquilo que estiver gritando mais alto, você acaba tendo uma postura muito mais reativa e às vezes você perde a visão macro das coisas que são realmente importantes na sua vida. Você já deve ter percebido isso, que às vezes a gente acaba só apagando incêndio, só fazendo o que for mais urgente, e aquilo que era prioridade, que era importante, a gente acaba deixando de lado porque não era urgente, até que se torna urgente e a gente tem que priorizar de qualquer maneira. Será que alguma vez na vida você já falou assim, puxa, se eu tivesse 2 dias a mais pra terminar esse relatório, ele teria ficado excelente? Então a gente tem essas pequenas frustrações no dia a dia justamente porque a gente acaba trabalhando de uma maneira muito reativa, muito correndo atrás do próprio rabo, sabe? Entregando as coisas em cima do prazo. Outra coisa que geralmente as pessoas que gostam desse assunto, organização, são pessoas que têm um alto poder de realização. Então é muito comum que essas pessoas falem muito sim no trabalho e acabem se sobrecarregando. E aí, como eu costumo dizer no blog, não é possível organizar a tralha, né? Você vai acabar assumindo um monte de responsabilidades que talvez não fossem suas, você se sobrecarrega e isso prejudica o que é prioridade pra você também. Outra coisa que também acontece é ter muitas preocupações na cabeça. Então, às vezes a gente começa a fazer algum tipo de trabalho, a gente até quer se concentrar, se propõe a ter essa concentração, mas simplesmente não consegue, sofre com interrupções ou fica tendo ideias que não sabe muito bem como administrar. Tudo isso acaba gerando muita ansiedade, não é à toa que a gente aqui no Brasil tem um dos maiores índices de ansiedade do mundo hoje em dia. E outra coisa que eu acho que eu nem precisava falar também, que é a questão de passar muito tempo no celular, muito tempo navegando nas redes sociais, respondendo mensagens. E eu sei que essa resposta a mensagens muitas vezes faz parte do fluxo de trabalho, faz parte dessa demanda, só que a gente tem que aprender boas práticas, senão a gente fica o dia inteiro respondendo mensagem. Então eu sei que existe a vontade, existe essa tentativa de ter uma vida mais organizada, de fazer as coisas de uma maneira mais organizada, mas justamente por não ter esse conhecimento, as pessoas se frustram. E aí existe também um mito, né, que fala em alta performance, em produtividade. Você já deve ter visto algum meme por aí falando assim, trabalhe enquanto os outros dormem, coisas do tipo, como se você ser uma pessoa produtiva tivesse diretamente associado ao fato de você dormir pouco, dormir mal, ter que ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, sendo que não, ser produtivo é você aproveitar melhor o tempo que você tem. Se você tiver 2 horas, você vai fazer o melhor possível com essas 2 horas. Se você tiver 20 horas, você vai fazer o melhor possível com essas 20 horas. Mas sim, é possível, é desejável você ter uma rotina tranquila com alto poder de realização, ou seja, você conseguir fazer as coisas que são importantes pra você e ainda assim ter qualidade de vida, descansar, passar tempo com a família, com seus amigos, enfim. É possível, porque não só eu passo por isso, como também meus alunos, leitores e leitoras do blog, que já me acompanham há algum tempo, também passam por isso e todo mundo sabe que essa mudança é atribuída as práticas de organização pessoal. Depois de conhecer o site Vida Organizada e conhecer mais o trabalho da Thaís, a minha vida foi se tornando cada vez mais leve, cada vez mais flexível. Eu consegui ir desapegando cada vez mais do perfeccionismo que girava em torno da minha vida. Então, apesar do termo organização indicar para muitas pessoas uma coisa rígida, para mim, na verdade, trouxe mais criatividade e mais flexibilidade. A vida ficou mais gostosa. Foi aí que eu comecei a
ir atrás de técnicas de organização, de produtividade, para poder me organizar e para poder ajudar a equipe também. Isso foi em 2006, gente. Nessa época eu fiquei tão feliz com os resultados que eu estava encontrando e implementando que eu resolvi criar um blog para compartilhar esses resultados. Se chama Vida Organizada e existe até hoje. O que eu não sabia é que esse blog ia dar o tom da minha vida dali em diante, porque eu fiquei completamente apaixonada por esse assunto. Comecei a ler todos os livros a respeito, fiz cursos, tirei certificações, porque eu fiquei apaixonada pelo tema realmente. Em pouco menos de um mês que eu comecei a implementar algumas dicas que eu fui encontrando, eu já fui vendo grande diferença na minha vida e falei, caramba, realmente esse negócio de se organizar faz diferença. E eu não nasci uma pessoa organizada, eu não sou naturalmente organizada, eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta de ficar colocando as coisinhas no lugar, assim. Claro que eu acho visualmente muito bonito quando eu vejo algo, um ambiente muito organizado, mas eu não sou naturalmente essa pessoa, sabe? Então eu acho que isso também me ajudou a desenvolver um senso de organização mais pautado pro prático, pro factível, pro funcional e não pro estético apenas. Isso também me ajudou a não ficar só focando na organização em si, porque no final das contas a gente pode cair nessa coisa de ficar organizando as pastinhas, mudando as coisas de cor, só que se você não estiver usando a organização para alguma finalidade, ou seja, para você efetivamente executar as coisas que você precisa executar, não faz diferença nenhuma, você só vai estar procrastinando de uma maneira um pouco mais chique. Nessa época então eu comecei a desenvolver esse intenso amor por esse assunto, e à medida que eu fui fazendo cursos e certificações eu comecei a ser chamada para fazer palestras, prestar consultoria em empresas, e cheguei também a receber um convite de uma editora para publicar um livro. O que eu quero dizer, gente, que chegou um momento que eu percebi que eu queria trabalhar com isso, e aí eu comecei a desenhar um plano de transição de carreira que levou alguns poucos anos, mas que eu acabei migrando realmente. Em 2014 eu pedi demissão do meu último emprego na área da comunicação e fui efetivamente trabalhar com isso, com organização pessoal, planejamento de vida, organização da casa, do trabalho, produtividade, etc. Sabe, mas eu penso que no final das contas o maior benefício é eu poder viver hoje uma vida que eu adoro, que tem uma rotina muito legal, que me permite estar perto do meu filho, curtir a minha vida, fazer as coisas que realmente importam pra mim. Acho que esse é o maior ganho desse processo como um todo. Por isso que eu desenvolvi então um programa completo de organização. É um programa totalmente online, com um calendário de aulas e atividades para que você consiga efetivamente chegar ao final de 2020 uma pessoa organizada. Desde 2015 eu venho aperfeiçoando um workshop que eu fiz pela primeira vez de maneira presencial. Depois eu passei para online porque assim eu conseguiria abrigar mais pessoas. Eu recebi pessoas de todo o Brasil, que foi muito legal, e eu agradeço muito para quem pôde vir para cá, para São Paulo, para fazer esse curso presencial comigo. Mas eu sei que nem todo mundo pode. Então desenhar esse curso numa versão online foi a melhor coisa que eu fiz. Eu comecei a estudar boas práticas de EAD, até porque eu estava lecionando em pós-graduação, depois também agora no meu mestrado. Eu sempre estudei muito as práticas de ensino à distância para aplicar ao meu trabalho, e nesse caso aqui apliquei muito também. O resultado então é esse programa completo chamado Organize-se em 2020, que é baseado no método Vida Organizada. É o meu curso completo para que você seja uma pessoa organizada. Ele está sendo melhorado ano a ano, então o que você está recebendo aqui é a versão mais atualizada e mais aperfeiçoada dele. Como eu disse, o curso é 100% online e você pode participar dele estando em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós temos um calendário de atividades com aulas e práticas guiadas para que você consiga organizar todos os dias um pouquinho da sua vida, então com o meu auxílio, e chegar ao final de 2020 finalmente tendo tornado realidade essa resolução do ano novo de se tornar uma pessoa mais organizada. São centenas de videoaulas, materiais para download, leituras, exercícios e interações que você vai poder fazer com outros alunos da sua turma. Agora, sendo bem sincera com você, olhando assim parece que é muita coisa, só que o curso ele foi desenhado para ser completamente leve, e esse calendário de aulas, ele traz na verdade um roteiro, uma orientação para que você siga aula a aula de maneira leve e incorporando as práticas no seu dia a dia sem isso te dar o menor trabalho. Muito pelo contrário. Desde a primeira aula você vai começar a incorporar muito aos poucos e sem que isso demande um enorme esforço da sua parte, práticas de organização que vão fazer com que você chegue ao final do ano uma pessoa muito mais organizada sem mal perceber. O curso foi inteiramente desenhado e pensado para que ele fosse um ensino de maneira leve e sem te sobrecarregar, porque eu sei que você já tem muita coisa para fazer. E apesar do nome ser organizado,
Organize-se em 2020, você vai ter acesso a esse curso por até 3 anos. Então, mesmo que o ano acabe, você ainda vai ter acesso a ele, vai poder revisitar e rever todas as aulas quantas vezes você quiser e puder. A gente também vai ter todo o suporte meu e da nossa equipe aqui para poder responder as suas dúvidas o mais rápido possível. Para cada aula também vai ter um fórum de discussão onde você vai poder postar suas lições de casa, suas reflexões sobre aquela atividade e interagir com outros alunos da sua turma. Você também vai ter acesso a um e-book que eu escrevi que dá uma dica de organização por dia, então dá para você brincar aí ao longo do ano com essas dicas e muito mais. Você pode conferir o programa completo do curso no link que eu vou deixar aqui embaixo, lá no blog, onde tem todas as informações do que você vai receber quando você se matricular no curso. Você se matriculando agora vai ter acesso então à segunda turma desse curso, que inicia em fevereiro, e você não precisa se preocupar porque, como eu falei, você tem um calendário todo desenhado especialmente para você que está começando agora. E aí assim, janeiro já acabou, já foi 1 de 12, não deixa essa oportunidade passar, porque eu quero realmente que você se organize esse ano e esse é o programa certeiro para você fazer isso. Vale dizer que o curso tem uma garantia de 7 dias, então se você acessar e não gostar, perceber que o curso não é para você, você tem direito a ter todo o valor que você pagou reembolsado de volta sem nenhum custo adicional e sem nenhuma burocracia. É porque eu confio na qualidade desse curso e eu sei que você vai querer ficar nele sim. Eu refleti muito sobre quanto deveria custar esse curso, pensando assim na transformação que cada pessoa vai ter até o final do ano, implementando tudo que eu ensinar. Se a gente parar para pensar em todos os benefícios que você vai ter ao se tornar uma pessoa mais organizada, toda a tranquilidade de paz e de espírito que você vai ter, eu acho que esse valor, sinceramente, é imensurável. Mas, se a gente for colocar no papel mesmo, fazendo uma análise de quanto custam esses diversos serviços, por exemplo, um processo de coaching com 10 a 12 sessões vai custar entre 6 mil e 12 mil reais no mercado com um profissional que tem a mesma qualificação que eu, às vezes até mais. O programa de mentoria do blog é um programa de 6 meses de estudos aprofundados de organização para que você aperfeiçoe cada vez mais esse seu processo pessoal, custa 6 mil reais. Então eu penso que se esse curso que dura 12 meses, tem tantas aulas e atividades, se ele custasse 3 mil reais, acho que seria muito justo. Mas eu não gostaria que dinheiro fosse um impeditivo para que você participasse, porque eu estou interessada realmente em ajudar você nessa transformação. Então, gente, o valor total desse programa é R$ 2.400, que você consegue parcelar em até 12 vezes no cartão ou consegue pagar à vista no boleto. Mas se você quiser se matricular agora nessa segunda turma, em fevereiro, eu consegui chegar a uma condição especial de R$ 1.497. Esse é o valor mais baixo que eu consigo chegar para tudo isso que eu estou oferecendo com esse programa. Que o curso oferece, levando em conta os custos, todo o tempo dedicado a ele e tudo mais. E apesar dele ser online, também vale dizer que eu costumo restringir a quantidade de alunos que podem se inscrever para que eu consiga atender esses alunos apropriadamente. Eu vou deixar o link para inscrição, então, aqui embaixo nessa página. Nele você vai conseguir conferir também mais informações sobre as entregas do curso em si. E muito importante, as inscrições ficam abertas apenas até sexta-feira, dia 7 de fevereiro, às 11h59 da noite. Acho que vale a pena citar alguns bônus que essa edição, essa turma aqui vai ter. Por exemplo, muitas pessoas participaram agora da Semana de Organização, que foi um workshop online 100% gratuito que eu realizei no Vida Organizada, com aulas realmente para que você se organize. E essas aulas ficaram disponíveis apenas durante a semana em si. Então, se você se matricular agora, você vai continuar então tendo acesso a essas aulas no seu curso. Além delas, no ano passado, em novembro, eu fiz a Semana de Planejamento, que também foi um workshop com 4 aulas, onde eu ensinei como fazer o planejamento de um ano novo baseado num planejamento maior. Você também vai ter acesso a essas aulas dentro do seu curso. E uma novidade que é o seguinte, eu tenho um workshop de planejamento de vida que foi realizado ano passado, várias edições presenciais. É um curso de um dia inteiro e que muitas pessoas me pediam para fazer uma versão online e eu estou desenhando essa versão online. E se você se inscrever nessa turma aqui do Organize-se em 2020, você vai ter acesso a esse curso sem qualquer valor adicional. Já está incluso no valor do seu curso, tá? O acesso a esse curso que vai entrar no ar aí daqui a pouquinho. Você já vai estar inscrito, já vai fazer parte do programa do seu curso Organize-se em 2020, esse módulo de planejamento de vida. E aí vai ser muito legal. Você vai ter acesso, então, a esses outros cursos automaticamente,
Apesar de você se inscrever pro Organize em 2020, você vai ter então vários bônus aí para você aproveitar. Olha, agora vamos lá, hein, para um ponto incrivelmente importante, que é o prazo para as inscrições. As inscrições ficam abertas até sexta-feira, dia 7, sem exceções. Quando a gente abriu as inscrições para a primeira turma lá em dezembro, a gente avisou que ficariam abertas até tal dia, e depois muitas pessoas tentaram entrar em contato falando que não tinham levado a sério esse prazo, não conseguiram se inscrever e a gente não abriu exceções, tá bom? A gente não abre por quê? Vou te explicar. Assim que a gente fecha as inscrições, a gente já tem uma série de atividades planejadas para iniciar ali na segunda-feira, logo depois que a gente fecha as inscrições. A gente já tá recepcionando essa semana aqui, várias pessoas já estão se inscrevendo, porque a gente já abriu as inscrições, tem gente que já tava em lista de espera e foi avisado no final de semana. Então, a gente já tá recepcionando esses alunos, e aí quando a gente fechar as inscrições, a gente vai ter vários alunos novos que se inscreveram e a gente quer recepcionar de maneira adequada esses alunos, dando todo o suporte necessário e com essas outras ações que a gente já tem planejadas. Então a gente não tem como abrir exceções, gente. Isso eu faço para garantir a integridade da minha promessa para vocês também. Portanto, se você quiser se inscrever, não deixa para última hora, para você não esquecer. Dia 7, sexta-feira, é o último dia. Depois disso, não tem como mais, tá bom? Bom, e chegando ao final do vídeo, eu tenho certeza que, assim, você pode ignorar tudo isso que eu falei, você pode ignorar essa oportunidade de se inscrever nesse curso, se matricular e ter essa mudança efetiva em termos de organização no seu ano que vem. Você pode pensar que talvez você não queira investir esse valor no momento, ou talvez não queira investir tempo, ou que talvez você consiga se organizar sozinho, enfim. Ou você pode escolher o caminho mais rápido, encurtar aí o seu caminho e realmente se matricular no curso e conseguir se organizar efetivamente com a minha ajuda. Pensa direitinho aí e o link tá aqui embaixo, garanta a sua vaga, tá bom? Muito obrigada por permitir que eu realize esse trabalho e eu te vejo lá no curso. Tchau!